Muito bem-vindos a este momento de meditação e estabilidade emocional. Obrigada pela vossa presença. O facto de estarem hoje aqui presentes foi uma decisão vossa, não foi? Foi uma atitude que tomaram? Uma das muitas atitudes que tomamos na vida e das quais muitas vezes não nos apercebemos. Andamos pela vida tomando atitudes, fazendo resoluções, dando passos, sem nos apercebermos da importância das repercussões das nossas atitudes, das atitudes que tomamos no nosso dia-a-dia. E o que é uma atitude? Bom, é a postura que adotamos diante dos outros e do mundo. Não estou a falar de ação. A ação é uma coisa, a atitude é outra. A ação é o ato de atuar, de fazer. A atitude é como eu atuo, a energia que ponho no atuar, e marca toda a diferença. Diante da mesma situação, se a minha atitude é uma, eu tenho um determinado resultado. Se a minha atitude muda o resultado. Quer dizer, a atitude é a qualidade da minha ação. As atitudes são tão importantes que podem alterar e alteram o êxito ou o fracasso de cada ação. Agora queria que fechassem os olhos. Não vos vejo, mas sinto a vossa energia. Fechem os vossos olhinhos. A tua atitude diante da vida, qual é? Como enfrentas o que a vida te traz? Diante dos avatares da vida, aceitas? Rejeitas? Combates? Ou entras em desespero? Podemos deixar para mais tarde fazer o resolvimento destas questões. É bom, sobretudo ao deitar, um pouco antes de deitar, pensarmos nas consequências das nossas ações. Porque tiveram a repercussão que tiveram e não tiveram outra. Como é que eu podia ter alterado o resultado da ação? Fazer essa introspeção, esse exame. A atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença, dizia Winston Churchill. Todos nós nos lembramos desse político do princípio do século XX, escritor, estadista. Dizia, a atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Sem dúvida. Porque sem atitude é impossível caminhar pela senda do êxito. O valor de cada ação depende da nossa atitude. Às vezes as nossas atitudes não são as melhores. Às vezes as nossas atitudes não são de nenhuma maneira as melhores. Mas a boa notícia é que as atitudes mudam. Eu posso mudar de atitude nos relacionamentos com os outros e comigo mesmo. Significa que a vida me dá uma oportunidade a cada momento. E esse é o objetivo da espiritualidade. Levar-me a mudar de atitude para uma de maior benefício, melhores resultados, êxito, de mais felicidade na minha vida. Existem numerosos fatores que podem alterar o êxito ou o fracasso de uma ação. Nós que estamos num caminho espiritual não podemos ter uma atitude qualquer. Já não vale qualquer coisa. Diante de uma mesma ação, não é o mesmo fazer bem que fazer mal. Nem sequer é o mesmo fazer qualquer coisa que fazer bem. Fazer bem é algo que tem a ver com a atitude. Pelo menos uma atitude elevada. A atitude já predispõe a alguma coisa, altera imediatamente a situação. Fazer bem ou mal ou regular tem a ver com a nossa atitude. Outro fator importante é que a nossa atitude é a expressão dos nossos valores. Evidenciam as nossas crenças,
aquilo que defendemos ou rejeitamos, a minha personalidade, a minha forma de ser. Por exemplo, alguém que em presença de um acidente não pensa duas vezes e corre a ajudar no que pode, mostra com a sua atitude os seus princípios: solidariedade, de misericórdia, de empatia, de humanidade. Há uma história muito importante, muito bonita, que eu vi há pouco tempo, uma história real. Alguém num caminho espiritual de toda a vida, e depois de percorrer o mundo inteiro, voltou à Índia. E alojou-se num hotel. E no outro dia de manhã saiu para fazer as suas visitas. À porta do hotel estava um rapazinho, da volta de 14 anos, com uma bicicleta e sem um braço. E ofereceu-se para levá-lo como guia, para guiá-lo na cidade. Claro, ele disse não, muito obrigada, e avançou. E imediatamente pensou: Deus me livre, alguma vez eu ia subir nessa bicicleta? Que essa coisa. Seguiu a sua vida. Outro dia de manhã, saindo do hotel, o menino estava à porta do hotel e voltou-lhe a oferecer os seus préstimos. Ele disse não, obrigada. E continuou a sua vida. E no dia a seguir, ao sair do hotel, o menino continuava à porta do hotel, mas desta vez do outro lado da rua, no passeio. Sentadinho no passeio, cabisbaixo, com a cabeça entre as pernas, as mãos na cabeça, um ar preocupado. E sentiu-se, se calhar, como todos nós, assim, o coração apertadinho. Atravessou a rua e disse: bom, eu vou na tua bicicleta, mas tu tens que ter cuidado como vais a conduzir. Tens que ir devagarinho. A menina sentiu, mas quando ia montar-se na bicicleta, este senhor pensou outra coisa e disse: olha, eu não quero que me leves a lado nenhum, quero que me leves à tua casa. Aí o menino olhou para ele, um pouco preocupado, e disse: a minha casa é pobre, é escura, não faz mal, leva-me à tua casa, quero conhecer a tua família. E foram pelo caminho. E pelo caminho, este senhor pensava: deve haver poucas pessoas que conduzam com tanta precisão e tanta habilidade com dois braços, como este menino, este rapazinho apenas com um. Entretanto, chegaram àquilo que enfaticamente se poderia chamar uma casa. Era uma divisão escura, realmente, e dentro havia uma senhora de idade cega e 5 meninos mais, 5 rapazinhos mais novos que este guia, digamos. E ele explicava: é a minha avó, nós somos órfãos e vivemos com ela, e estes são os meus irmãos, e eu trabalho para cuidar da minha família. Bom, de momento é um bocadinho difícil, porque aquilo que eu ganho com a bicicleta, como ela não é minha, eu tenho que dividir com o dono, com aquele que me aluga a bicicleta. Mas quando eu conseguir fazer 100 rupias, eu vou comprar uma bicicleta, vou ter uma bicicleta própria e a vida vai mudar. O senhor sentiu o coração apertado e disse-lhe: eu compro-te uma bicicleta. E o menino disse: não quero que me compre uma bicicleta. Sou eu que tenho que demonstrar que posso cuidar da minha família. Se não houvesse outra maneira de definir o que é uma atitude, esta história era bem elucidativa, era bem demonstrativa de que é tomar na vida uma atitude. Então a atitude leva-me a pôr na prática os princípios pelos quais governo a minha vida. Essa dignidade, esse brio, essa necessidade de ser capaz de governar a nossa vida, de autonomia. Não desde o ego, não desde essa energia de dizer: não, eu sou muito bem capaz, não preciso de ninguém. Mas desde a necessidade de pôr na prática os seus próprios valores e provar-se a si mesmo que é capaz de fazer aquilo que realmente necessita para avançar na vida. A atitude é o espelho dos nossos valores. A atitude muda, transforma a qualidade da ação.
A atitude leva-nos a conquistar os nossos objetivos. Mas a atitude precisa também de critério e depende do critério que eu lhe aplico. O que é uma pessoa criteriosa é alguém que demonstra sensatez, que fala e atua de uma forma sábia, cautelosa. É alguém com sentido comum. E isto dá uma qualidade especial à atitude. Claro que precisamos de ter muito cuidado, porque às vezes a nossa atitude pode ser apenas uma demonstração de força, uma força de autoafirmação, de defesa, como forma de preservar a nossa autoestima. E às vezes até de justificar os nossos próprios atos. Quando nos sentimos atacados, quando sentimos que alguém exerce alguma pressão sobre nós, fazemos como muitos animaizinhos, abrimos os espinhos e pomos-nos à defesa, como quem, olha, se vens na minha direção, é isto que encontras. Mas não é este tipo de atitude que estamos a trabalhar. É uma atitude elevada, uma atitude que não necessita de atacar, mas que sabe colocar-se no seu lugar e fazer aquilo que realmente tem que fazer. Nós conhecemos vários tipos de atitude. Há a chamada atitude positiva, é aquela em que a minha interpretação dos factos é favorável, é otimista, é frutífera, dá bom resultado. Independente das dificuldades que se enfrentem, tentamos solucioná-las de uma maneira sã, com confiança, com ânimo. Mas depois, do outro lado, estão as atitudes negativas, que é um tipo de atitude que representa uma visão pessimista, distorcida da realidade. Geralmente, maximizamos a parte menos boa da experiência, damos-lhe pouco valor ou, às vezes, nem sequer as queremos ver. Isto leva, umas vezes, a não fazer nada ou, às vezes, a uma conduta de queixume, às vezes até irracional, tornando difícil uma solução. Não fazemos nada, mas passamos a vida a queixar-nos. Enquanto que uma atitude positiva pode abrir portas, novas oportunidades e abre, pode fomentar relações mais saudáveis e fomenta, além de ser uma grande aportação à nossa saúde mental, porque essa energia positiva também vai alimentar a alma, o ser que sou, a mente. Uma atitude negativa é exatamente o contrário. Limita o nosso potencial. Não nos permitimos a nós próprios aplicar todas as qualidades e potencialidades que temos. E, obviamente, que afeta o nosso bem-estar emocional, além de fechar portas. E além de que toda essa energia negativa vai afetar não só a mente, mas também o meu corpo. Então, para aquele que queira melhorar a sua qualidade de vida, é importante entender como e porquê da necessidade de uma mudança de atitude. Também está a atitude neutra. Trata-se de um tipo de atitude menos frequente e costuma ser próprio de pessoas que pretendem ser imparciais nos seus juízos. Às vezes, também para não comprometer-se diante da necessidade de ajudar alguém tomando partido ou de testemunhar uma situação, pois fazem como Pilatos, lavam as suas mãos. Obviamente que a solidariedade e a responsabilidade social não está no seu ordem, no seu ordem de dia, não é? Logo, há uma atitude que é muito interessante, que é a atitude proativa. É aquela que toma ativamente o controle e decide o que fazer a cada momento, antecipando-se aos acontecimentos. Pró significa a favor, ativa significa vem da ação. Então, eu sou a favor da ação. Ser proativo implica tomar a iniciativa e atuar antecipadamente de modo a influir nos eventos, em lugar de simplesmente responder a eles.
Quer dizer, o proativo não só responde às situações quando vêm, mas às vezes antecipa-se a elas. Há uma história muito interessante, uma situação, todos se lembram, foi há muito pouco tempo, dos incêndios do norte de Portugal e do sul da Galiza, sobretudo da Serra do Larouco. E do lado da Galiza ficaram aldeias completamente destruídas, campos agrícolas, casas, completamente as aldeias desapareceram como centro social. Então houve um senhor que decidiu comprar um carro de palha, umas ferramentas e outras necessidades, com a intenção de levar, de distribuir por essas pessoas. Outros amigos acharam a ideia muito interessante, juntaram-se, compraram mais carros de palha, compraram mais ferramentas, mais utilidades, coisas que entenderam que podiam ser úteis para um começo de vida, para um recomeço da vida, sobretudo para dar ânimo àqueles que ficaram sem nada, para dar alguma esperança de renovação. E foram pelas aldeias danificadas distribuindo esses haveres. O proativo há uma procura autónoma da solução ao problema. Eles não ficaram à espera que o Presidente da Junta, o Presidente da Câmara, o Presidente da República decidisse se havia lugar a auxílio, a ajuda, quando e como. Tomaram imediatamente a iniciativa e foram ajudar quem mais necessitava. Trata-se de um tipo de mentalidade que promove a criatividade. E é muito cotizada no mercado laboral. Todo chefe gostaria de ter um empregado ou empregados proativos, que não esperam que se lhe mande fazer nada, mas tomam a iniciativa. Logo também há as atitudes reativas. Tem a ver com pessoas com uma mentalidade mais passiva e dependente do estabelecido, das normas. Uma pessoa reativa depende, de grande medida, das instruções e dos recursos, das oportunidades. Tem muita dificuldade em enfrentar os problemas imprevistos. Não são autónomos, são conformistas. Ser reativo refere-se a responder aos acontecimentos à medida que acontecem, em lugar de antecipá-los. É uma atitude que pode levar a decisões apressadas e dá uma sensação de falta de controle sobre os eventos. Não há uma planificação prévia de uma crise ou de qualquer situação que possa ser menos benéfica. Respondem impulsivamente aos comentários dos outros, mudam de planos, de esquemas frequentemente e, como dizíamos, respondem aos acontecimentos depois que acontecem. Costuma dizer-se que as atitudes são contagiosas. Voltem a fechar os vossos olhinhos. Merece a pena contagiar-se pelas tuas atitudes? Merece a pena contagiar-se pelas tuas atitudes? É preciso refletir sobre aquilo que a nossa presença pode aportar, pode beneficiar às pessoas com quem queremos estar. Temos que ter muito cuidado para que a nossa atitude não moleste, não perturbe o outro. Ouvimos muitas vezes dizer, oh, que atitude! Teve uma atitude, mas que tem umas atitudes habitualmente. Este tipo de atitudes vêm do ego e incomodam o outro. Não são benéficos para quem as tem, mas também incomodam o outro. Indira Gandhi dizia, com o punho fechado é impossível dar um aperto de mão. Quer dizer, é difícil relacionar-se com alguém com uma má atitude e chegar a acordo com ela. É complicado. Também podemos considerar a ausência de atitude.
A falta de atitude produz umas consequências. Uma pessoa sem atitude não responde diante dos estímulos, é passiva. Não acontece nada na sua vida, não atua sobre aquilo que lhe acontece. Fica de braços cruzados à espera do que vulgarmente se diz lhe caia do céu. No entanto, a presença da atitude produz umas consequências totalmente diferentes e dá-nos a oportunidade de exercer as nossas qualidades de seriedade, de autocontrole, de honestidade, de confiabilidade. Voltamos a Winston Churchill, que dizia: as atitudes são mais importantes que as aptitudes. Quer dizer, podes ter talento, capacidades, mas se não logras, se não consegues, não tens vontade de chegar longe, de resolver, de encontrar soluções, de avançar, de mostrar essas qualidades, não servem de nada. São as atitudes que nos definem. Como dissemos, não pelo que fazemos, senão pela energia que pomos no que fazemos. A atitude em si já é uma intenção. Aristóteles dizia: somos o que fazemos dia a dia. De modo que a excelência não é um ato, senão um hábito. Quer dizer, para alcançar a nossa excelência, o nosso potencial máximo, e cada um tem o seu, não é a questão de um ato, não é a questão de uma atitude, é um conjunto de hábitos, um conjunto de atitudes que tendem a essa excelência, que vão fazendo de mim ou tirando de mim o melhor de mim, o melhor de mim mesmo. E tem que ter essa constância, não é? De ir trabalhando passo a passo o melhor de mim mesmo. O processo de mudar de atitude geralmente implica várias etapas. A primeira é a tomada de consciência, que é aquilo que estamos a fazer. Trabalhar estas ideias para um reconhecimento da nossa atitude. Se a minha atitude atual é benéfica na minha vida ou tenho que mudar alguma coisa. Então, com essa conclusão, eu posso fazer uma reflexão interna, valorizar as minhas crenças, os meus valores, aquilo que sustenta essas atitudes e mudar o que tenha que mudar. É a terceira fase. Implementar as mudanças necessárias a nível de comportamento, a nível de pensamento. Quando a minha consciência se eleva, eu tenho que cuidar da minha atitude, porque conheço as consequências. Além disso, é uma questão de coerência. Eu tenho que fazer aquilo que penso. Né? Tem que haver uma consonância. O último passo é a constância, como tínhamos dito, não é? Dedicar tempo, dedicar esforço, não desistir, avançar sempre, andar para a frente. Se nós aplicamos esforço, dá sempre bom resultado. Sempre vamos conseguir algo. De braços cruzados é que não. Então termino com uma frase bonita que também diz: uma pessoa feliz não tem um determinado conjunto de circunstâncias, senão um conjunto de atitudes. Uma pessoa feliz não tem um determinado conjunto de circunstâncias, senão um conjunto de atitudes. Depende da nossa atitude, a nossa felicidade depende das nossas atitudes, não das circunstâncias, não daquilo que se passa fora, não daquilo que chega até nós. Agora vamos ficar um bocadinho em introspeção, rumiando estes pensamentos, esta energia. Ajustamos a posição, ficamos com a nossa coluna bem direitinha e desprendemos mentalmente de tudo relacionado com o nosso corpo, com o mundo lá fora, inclusive os nossos pensamentos. Inspiro e solto o ar suavemente. E vou tranquilizando, entregando pouco a pouco. Desfruto deste momento de presença, de consciência,
em que realmente me dou conta de quem sou e entro em contacto comigo mesmo. Um ponto de luz, de energia, representado no centro da frente por uma estrelinha. Vou ao encontro de mim mesmo. Conecto-me com o ser, a energia que sou. Sou uma energia luminosa. Não se vê, mas irradio, propago luz. Sou energia viva, inteligente. Uma vibração de luz plena, de harmonia, de paz, de amor, de felicidade, de verdade. Como utilizo estas qualidades? Como utilizo estes tesouros? Sou uma energia de poder, de força vital, anímica. Como utilizo estas capacidades? O que faço com elas? Utilizo-as a meu favor e para o bem-estar de outros? Ou simplesmente estão aí? Penso nas minhas intenções. Como são? Que consciência tenho delas? Como levo a minha vida? Desde a intenção, desde o autocontrole, ou simplesmente deixo que decorra, que passe? Sou um ser vivo, consciência pura, inteligente, sábia, com capacidade de decisão, de discernimento. Então, decido dar um rumo correto e benéfico à minha vida. Decido pôr atenção na intenção. Uma vez mais, meditar é tomar consciência de que eu posso, desde dentro, orientar com consciência o rumo da minha vida. As minhas intenções não devem estar condicionadas pelas circunstâncias, nem pelo comportamento dos outros, nem pelo que acontece lá fora. É uma decisão interna que eu tomo com intenção, com atenção, com consciência. Não importa o que aconteça fora. Não importa como os outros se comportem. Eu decido pôr sempre uma boa intenção nas minhas ações. Meditar é ser o criador dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas intenções, da minha história. A minha vida é um acometido sagrado. Vim a esta vida para evoluir, para tornar-me um ser de mais qualidade, para recuperar a minha essência eterna, a minha dignidade, a minha soberania. Pratico prestar atenção às minhas ações, prestar atenção à intenção que ponho em cada ação. Sou um ser autónomo, com livre-arbítrio, sou luz, energia, sou poder para criar. Mas a minha energia às vezes se perde, descarrego. Então, conecto-me com a luz universal, a fonte de toda a energia, com essa consciência superior, com esse ser de luz sempre estável, sempre em harmonia, sempre pleno. Vou acima, para lá do mundo físico e conecto-me com a sua luz para receber os seus raios, para que os seus raios me iluminem as minhas ações, para que encham de luz as minhas intenções. Sente como a luz, a sua luz, desce sobre ti e enche-te dessa luz.
Enche-te da sua energia sanadora, purificadora. Enche-te do seu poder, das suas qualidades eternas e sagradas. Capta essa luz. Enche de luz a alma que és. Enche de luz o corpo que utilizas. Enche a tua vida de luz. Sente como a tua luz, como a luz do alto, preenche a tua vida. Sente como a tua vida se enche de luz. E como todos os caminhos se abrem diante de ti. Como as tuas ações e intenções se tornam dignas, elevadas, como se enchem de luz. Deixa que essa luz desça sobre ti, como uma chuva divina, sagrada, sanadora, purificadora, amorosa. Recebe essa luz. Agora, bem carregado com essa luz, leva o pensamento aos teus irmãos por todo o mundo. Compartilha essa luz com o mundo que está a passar um momento tão especial. Envia-lhe a tua luz, os teus melhores sentimentos, as tuas bênçãos, que haja paz, que haja concórdia, que haja amor. Coragem para os que mais sofrem, que sejam felizes, que haja paz. Enche todos os cantinhos deste mundo com os teus melhores desejos, com a tua luz. Falo com a intenção elevada de dissipar a escuridão, de levar luz ao mundo, com a intenção de recuperar a tranquilidade e a bem-aventurança no coração e na mente de cada ser humano. Envia-lhes a tua luz. E agora regressamos devagarinho. Conecta com a tua respiração. Ouve um pouquinho o teu corpo suavemente. E volta à consciência deste momento. Shanti. Eu sou um ser